Amém. Quem não encontrou, diga amém também. Se você encontrar? Amém. Glória a Jesus. Efésios capítulo 2 e o versículo 8 diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, glória a Jesus por esse texto lido nessa noite. Meus irmãos, a gente lendo a Bíblia Sagrada, a gente vai nos deparar, irmãos, que Deus é um Deus zeloso. E Deus, ele tem os seus projetos. E o principal projeto de Deus, um dos principais, foi criar o homem para o seu louvor e para a sua adoração. A gente observa, meus irmãos, no livro do Gênesis, que Deus, ele faz o homem de uma forma espetacular. Faz o homem puro, o homem sem mancha nenhuma, sem pecado, ou seja, o homem era íntegro, era reto diante de Deus. Eu quero falar aqui para os irmãos, que eu vou ser rápido. Meus irmãos, e passou um certo irmão na minha congregação, dirigiu lá por 6 anos, e esse irmão, todo ensaio dos jovens, ele chegava para mim, quase quando ele falava: irmão, o irmão é uma bênção. Agora eu vou lhe falar uma coisa: tome cuidado com o pecado, porque o pecado não é vitamina. Irmãos, isso gravou na minha mente, irmãos. Pecado não é vitamina. Vitamina a gente toma e fica forte, mas se a gente der lugar para o pecado, a gente cai. E a gente vai observar, irmãos, que o homem, ele cai em pecado. Mas Deus, com o seu projeto, quando Deus tem um projeto, Deus, ele não perde, embora que quando se trinque, mas ele vai lá e restaura e recupera seu projeto. Deus é um Deus excelente. A gente vai observar que a carta aos Efésios é uma carta que vai falar muito sobre a salvação, que vai falar muito sobre a fé exercida quando Cristo morreu na cruz e sobre a remissão que Deus queria dar para o homem. A gente vai observar, irmãos, que a carta do Paulo aos Efésios foi escrita 60 anos depois de Cristo. O apóstolo Paulo, na sua terceira viagem missionária, o apóstolo Paulo chega em uma certa cidade da Turquia, e quando se encontra naquela cidade, ele vê um templo pagão, um templo que prestava culto para o Deus estranho. E a gente vai ver, se você for ver o contexto histórico da carta aos Efésios, os irmãos vão ver que o apóstolo Paulo passa aproximadamente 3 anos pregando naquela cidade. E depois de 3 anos é instalado um ponto de evangelização. Então, meus irmãos, aqui eu observo o quanto Deus trabalha na vida do homem. Outrora, Paulo era um perseguidor da palavra, era um perseguidor da Bíblia Sagrada, dos servos de Deus, daqueles que serviam ao Cristo, mas agora Paulo, ele estava evangelizando, ou seja, o perseguidor, ele começou a ser perseguido. Os irmãos podem estar se perguntando: mas o que é que faz isso, que converte a vida do homem, que muda o papel, que muda por completo a vida do homem? É a graça de Deus. Aleluia. No livro de Atos dos Apóstolos, vamos observar que Paulo, quando ele estava indo perseguir a igreja em Damasco, o Senhor aparece para ele como um sol no meio-dia. Ele cai e aquela voz fala: Saulo, Saulo. E Saulo fala: quem és tu, Senhor? Irmãos, quem és tu, Senhor? Irmãos, Paulo não chamava ninguém de Senhor. Aleluia! Você não está entendendo, não? Ele não chamava ninguém de Senhor, só apenas Gamaliel, o seu professor, o seu sacerdote, o seu líder. Mas a voz de Cristo, quando bradou no coração de Paulo, a estrutura dele teve que se derreter diante da voz de Jesus. Aleluia! E ele reconheceu que a voz que estava falando com ele era suprema. Quem és tu, Senhor? Aí Jesus fala: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Jesus, eu não estou perseguindo nenhum Jesus, não. Eu estou perseguindo a igreja. Estou perseguindo esse povo aí que está bagunçando. Aí Jesus falou: Paulo, tu é para te recalcitrar contra os meus aguilhões. O que é recalcitar, irmão? É isso, ó. Da cruz. E o que é aguilhão? Ponta de ferro. Vamos traduzir para o nosso idioma aqui no Nordeste. Paulo,
tu é meio adoidado, tu está dando um chute numa ponta de fé. Deixa de ser adoidado. Ei, a vida de Paulo começou a ser mudada naquele momento. A graça de Deus começou a entrar no coração daquele homem. Ele começou a reconhecer que Deus era Deus. Irmãos, e como a gente está falando, Paulo começa um centro de evangelização em Éfeso. Uma cidade que tinha um comércio muito influente naquela região. Uma cidade marítima, portuária, tinha muita influência comercial. Mas, porém, era uma cidade que reverenciava um Deus estranho. Mas eu glorifico a Deus, irmãos, que aonde a graça de Deus, o Evangelho do Reino chega, algo diferente tem que começar a acontecer, irmãos. E ao longo de 3 anos, Paulo evangelizando naquela cidade, dá-se início ao ponto de evangelização. Irmãos, e a gente vai observar que ele fala que pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Aleluia! O que é graça? Graça é favor imerecido. Ninguém merecia, irmãos. Todo mundo pecou, transgrediu contra a santidade de Deus. Mas a graça de Deus, irmãos, a gente não merecia. Ela veio sobre nossa vida. Certa vez Jesus estava no Getsemane orando, levou seus discípulos, e a Bíblia fala que, chegando lá, Jesus se distancia dele a uma distância de um tiro de pedra. Um tiro de pedra é mais ou menos 50 metros. Jesus vai orar. A Bíblia Sagrada fala, irmãos, que quando Jesus estava orando, Jesus agora começa a ter agora uma visão daquilo que iria acontecer com ele. E ele fala a Deus: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas que todavia seja feita a tua vontade. Irmãos, ai meu Deus do céu, é a graça. Se Jesus não tivesse morrido, a gente não estaria aqui não. Se não fosse o sangue de papai vertido na cruz, a gente não tinha passado 2022 e entrado em 2023 não. É Deus na nossa vida. Aí a Bíblia Sagrada fala, irmãos, que Jesus, ele vai ser levado ao julgamento. Como a gente bem conhece a história, Jesus agora vai ser crucificado. Jesus vertendo o seu sangue lá na cruz do Calvário, irmãos. Jesus, ele fala: Pai, está consumado. A dívida do povo está paga. A dívida do povo está consumada ali na cruz. Aquilo que eles tinham de transgressões, eu estou agora redimindo o povo. Irmãos, é coisa grande, irmãos, que Deus tem na nossa vida. A gente não merecia, mas Deus opera. A gente, irmãos, muitas das vezes a gente é tão ingrato com Deus, mas Ele permanece fiel na nossa vida. Aí, irmãos, para mim já encerrar, para ele encerrar, já vou caminhando para o fim. Pela graça sois salvos por meio da fé. Ei, sem fé, irmãos, é impossível agradar a Deus. Aleluia. E sem graça você também não tem fé. É um quebra-cabeça na nossa cabeça quando a gente começa a ler a Bíblia Sagrada, vai se esclarecendo. É por meio da fé. Os irmãos já leram aquela passagem bíblica de Lucas 19? Tinha um certo homem chamado Zaqueu, publicano. Ele era cobrador de impostos, era odiado pela população, mas Zaqueu, ele tinha um desejo de conhecer Jesus, de saber quem era Jesus. Irmãos, era a graça de Deus chegando na vida de Zaqueu. Eu quero saber quem é Jesus. Aleluia. É por isso, irmãos, que para ser salvo você tem que ter fé. E Zaqueu, ele se determinou, bateu o pé no chão e falou: eu vou subir em cima de um pé cheio de espinho, mas eu vou conhecer quem é Jesus.
embora que eu tenha que me furar todinho. Chega lá em cima, estou me ensanguentado, estou minha perna todo furado, mas eu vou ver quem é Jesus, eu vou conhecer a Ele. Irmãos, a fé daquele homem, irmão, moveu barreiras, irmãos. O seu tamanhozinho, que a história fala que ele era pequeno, mas ele rompeu as barreiras. Subiu em cima daquela figueira. Aleluia. E Jesus manda ele descer. Ah, meu Deus do céu. É a fé, irmãos. Aí depois ele fala com mais. Isso não vem de vós. É dom de Deus. Aleluia. Glória. Como a nossa irmã cantou, sou dependente de ti. Aleluia. Se não fosse Jesus, irmão, meu Deus do céu, a gente depende dele. Eterno dependente de Jesus, a gente. É 24 horas na dependência de Papai do céu. É pedindo misericórdia. Porque se não for a graça de Deus na nossa vida, a gente se desvia do caminho. Aleluia. O diabo vem cedo na nossa vida se não for Jesus, se não for o sangue dele, nos cumprir 24 horas. Aleluia. Meus irmãos, ano passado, eu estava vindo do trabalho com eu, o Pino e outro colega nosso do trabalho. A gente vinha do trabalho por volta de 3h40 da manhã. A gente vinha as duas motos. Quando chegou ali próximo de Queimadas, a moto não vinha correndo muito, vinha 60 km por hora, 70. É a velocidade que a pista pede. E quando a gente vinha, irmãos, do nada, eu não me pergunto de onde surgiu aquele cachorro. O cachorro cruza no meio das duas motos. Aí, para completar, o cachorro vinha cruzando. A dona eu vinha uma carreta na frente, correndo também. Aí eu pergunto, irmão, se os cachorros derrubassem a gente da moto, a carreta ia passar por cima da gente e não ia. Aí, irmãos, Deus na hora botou a mão. A gente desviou os cachorros, a carreta passou e nada de mal aconteceu com a gente. Aí eu quero perguntar aos irmãos, é a graça, é a fé que a gente tem em Deus. É o dom imerecido que a gente tem na nossa vida, que é a graça que está 24 horas nos sustentando, nos livrando do mal. Aleluia. Deus é fiel na nossa vida, irmãos. Jesus é fiel na nossa vida. O sangue de Jesus, ele tem poder na nossa vida. Ele nos fortifica a cada instante, irmãos, para a gente continuar. As afrontas vêm, irmãos, na nossa vida, mas a gente está de pé porque a gente é lavado, é remido com o sangue do Cordeiro e tem a graça de Deus na nossa vida. A gente chega diante do inferno, irmãos, e coloca a mão e ora e determina a cura, é porque tem a graça de Deus na nossa vida. A gente não merecia isso, mas Deus nos deu. Ele nos deu. E é um privilégio grande, irmãos, a gente ter a graça de Deus na nossa vida. Através dessa graça, chamar mais gente para provar e ter também esse selo tão precioso na vida deles, que é o Espírito Santo de Deus, a graça de Deus, para poder resistir ao dia mal. Aleluia. Aleluia. Irmãos, eu só tenho a agradecer a Deus. Grandes coisas Deus tem feito na minha vida. Eu vou falar por mim. Porque já tem que falar dos outros, tem que falar de mim. Grandes coisas Deus tem feito na minha vida. Aleluia. O rumo era outro. Mas Jesus disse, você vai para cá. Aleluia. Muitos diziam, esse aí vai ser um trabalho. A família dele, do pai dele, de sangue dele, é toda rebelde. Se desvia para o caminho mal, mas Jesus veio isso aqui, eu me escolhi. Aleluia. Esse é ele. Esse aí é a minha graça vai ser na vida dele. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. É bom ser crente. Coisa boa é ser crente. Aleluia. Sabe por quê, irmãos? A gente passa por tristeza, irmãos. A tristeza bate na nossa porta, até nos sacode um pouco. Mas a gente permanece lá bem servindo, caminhando. Quem não é crente, irmãos, infelizmente, quando a tristeza bate, a bala e derruba. Mas a graça nos sustenta. É graça, irmãos.
Se você for parar, irmãos, para pensar, irmãos, tudo na nossa vida é a graça de Deus. Tudo. Se você tem um carro lá, irmãos, foi porque Jesus, pela graça dele, deu saúde para você trabalhar e você tem seu carro. Se você tem a sua casa, foi Jesus, pela graça dele, que lhe deu saúde para você ter o seu sustento e conseguir suas coisas. É bom você ver esse Deus. Ele é um padrão bom e paga bem. Para mim, você vai ganhar a apresentação nessa noite. Eu tinha uma fãzinha que foi um presbiteriano que me deu na época. Lá na Baixa Verde, cerca de 8 anos atrás, tinha uma Titanzinha KS, aquela de ano 99. Irmãos, e eu entro no culto. Aí chegou um certo tempo, irmãos, que o pneu de trás abriu um bucho nele. Os irmãos sabem o que é um bucho. Então, o pneu tipo se delava um pouco perto da lâmina e a cama dela começa a sair para fora. Irmãos, e essa motinha era uma guerreira. Não estava os irmãos com 20 cadeiras comigo na moto, a gente ia, o pneu, a cama de apoio. Já estoura, mas não estoura. Eu já não estava mais nem orando, pedindo a Deus para Deus dar um jeito que eu estava rezando. Eu não deixa estourar, não. Deus não deixa estourar, não. Não deixa, não, Pai. Eu preciso do Senhor, irmãos. A gente subiu tanta ladeira, irmãos, com carro de som, com cadeira. As pedras, a bosta vai fazer assim com a gente. Estoura ou não estoura, o pneu nunca estourou com a gente. A cama dela estava arrebitando todo dia lá fora. Mas como era a serviço do Reino de Deus, irmãos, para passar essa graça tão salvífica para os outros, Jesus se responsabilizou. Aí chegou um tempo que a moto, ela pegou. Aí falou, quando eu pensei, fica com a minha preta, a mais nova, porque não é. Ele passou por carro, fiquei com a moto. Irmão, Jesus, eu quero uma moto nova. Eu quero uma moto nova, Senhor. O Senhor está vendo que eu preciso de uma moto nova. Então eu te peço, se for da tua vontade, Senhor, eu mereço, me dê uma moto. Eu sou teu servo. O Senhor me salvou por tua graça. Eu estou transmitindo o Evangelho para os outros. Me dá uma moto, Senhor. Irmãos, aí se passa, irmãos. Eu trabalho no lugar de jovem aprendiz, não recebia bem, recebia R$500, mas só 300 para pagar a minha habilitação todo mês. Eu não tinha condição de comprar uma moto. Aí Jesus fecha aquela porta de emprego que estava ganhando pouco e abre uma para ganhar mais. Aleluia! Aí disse, agora eu estou entendendo o mistério. Vale a pena seguir a papai do céu. Quando a gente é fiel no pouco, a gente coloca no muito. Irmãos, e eu comecei a trabalhar, irmãos, e juntar o dinheiro. Aí quando foi ano passado, aí eu fui lá na concessionária da Campina Grande, da Val Brasil. Toma aqui. Me deu uma moto nova. Irmãos, não é para mim não, mas é para glorificar o papai do céu. Hoje eu estou com a minha moto nova em casa. Eu não mereci, irmãos, mas Deus me deu. Aleluia! Ei, vale a pena servir esse Deus. Vale a pena, irmãos. Além de poder nos dar coisa aqui na terra, irmãos, para a gente fazer a obra dele, nos dar saúde, nos dar disposição, ele nos deu o direito, nos dar a esperança de morar no céu um dia. Então, irmãos, é coisa grande que Deus tem na nossa vida. O que Deus fez, está fazendo e vai fazer. Agora basta tão somente, irmãos, a gente se submeter a esse Deus, obedecer a Ele, reconhecer a graça dele na nossa vida. Aos irmãos, vamos ver o trabalho de Deus. Amém? Que os irmãos fiquem com essa rápida meditação. E saiam daqui sabendo que 2023 vai ser um ano de graça. Um ano que Deus vai operar. Agora basta a gente se posicionar e ficar na posição que Deus nos colocar. Que na hora certa, Ele vai fazer. Amém? Peço que os irmãos orem por minha vida. Que eu vou estar orando pela vida dos irmãos também. O Gregório da Rocha Verde. Congregaçãozinha qual tem um povo que é difícil de se ganhar para Jesus. Mas eu glorifico a Deus que aos poucos a gente está conseguindo arrancar na mão do diabo e trazer para a igreja. Irmãos, Deus tem que trabalhar naquele lugar. Então, eu e os irmãos orando aqui, a gente orando em Baixa Verde,
e essa corrente do bem na oração vai sendo montada e a obra de Deus vai sendo feita. Amém? Deus te agradeço porque a gente não acontece com o Senhor Jesus.